Tem mais ou menos umas 2 semanas que meu filho aprendeu a andar. E é interessante observar essa fase dos primeiros passos, porque ele sai por aí cambaleando e se apoiando em coisas ainda. Ele anda muito bem, às vezes quer até correr, só que não anda como um adulto, não anda como uma criança mais velha que ele. Ele ainda fica inseguro em determinados movimentos, existe um degrau, de repente ele se apoia no chão para descer, e é natural. Não se espera que uma criança que acabou de aprender a andar saia por aí correndo, chutando bola ou algo do tipo. Daqui a pouco, eu imagino, a gente vai ver ele tendo muito mais firmeza nos pés, a gente vai ver ele caindo muito menos, porque essa é a Tem mais ou menos 2 semanas que meu filho Matheus começou a andar. E é natural que nesse início agora, ele cambaleie por aí, se apoie em algumas coisas, vai descer um degrau, ele precisa se apoiar ainda, não tenha ainda firmeza nas pernas o suficiente para sair andando por todos os lugares, para chutar uma bola, por exemplo. E daqui a pouco eu imagino que ele vai ter essa maturidade, vai andar tão bem quanto crianças mais velhas, porque é assim que acontece. Não se espera que uma criança na idade dele, que acabou de aprender a andar, saia correndo por aí, saia andando por aí, como alguém que já anda há muito tempo. Bom, na vida cristã, assim que a gente recebe a Jesus Cristo, nós somos como uma criança que acabou de aprender a dar os primeiros passos de repente e que por vezes vai cambalear daqui e ali, vai cair de vez em quando, vai ter alguns obstáculos que vai pensar assim: puxa vida, o que é isso daqui? Como é que eu faço para passar por isso daqui? Eu nunca me vi diante de uma situação como essa. Preciso chamar ajuda, preciso dos meus pais aqui comigo. É natural que essas coisas aconteçam na nossa caminhada enquanto cristãos. Espera-se isso já. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele passou essas orientações para os irmãos. Ele falou de dificuldades que eles haveriam de enfrentar agora que eles eram novos na fé. E veja o que ele disse no capítulo 3, versículo de número 4. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Então, as aflições, os obstáculos que apareceram ali, que quem sabe queriam tirá-los do caminho, queriam desviá-los da verdade, tudo isso foi previsto, foi advertido pelo apóstolo Paulo. Eu imagino que eles se prepararam para esse dia, então, e foram buscar ajuda, buscar socorro onde necessitavam buscar. Só que percebam, meus irmãos, que à medida que a gente vai avançando na fé, à medida que a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai entendendo que as aflições, que os obstáculos, eles não vão deixar de existir. A criança que aprendeu a andar cambaleia por aí até ter firmeza nas pernas. Depois que ela tem firmeza nas pernas, ela começa a andar muito melhor, cai muito menos, pode correr, pode chutar bola, pode fazer várias outras coisas. Só que ainda há riscos, ainda há lugares em que ela precisa tomar cuidado. Tem pisos escorregadios por aí. Tem lugares onde o solo não é tão firme. Tem lugares que não se pode pisar. Tem lugares que de repente você vai ter que pular. Na vida cristã, meus irmãos, à medida que nós vamos avançando, outros obstáculos, outros novos obstáculos e talvez mais difíceis que aqueles iniciais vão aparecendo. Outras aflições, aparece o tentador para nos tirar do caminho. E a nossa expectativa é que a gente jamais se desvie desse caminho. O apóstolo Paulo alertou aqueles irmãos. E aí depois ele recebeu a notícia de que eles haviam ficado firmes na fé. E olha o que ele disse no versículo de número 5 em diante.
Assim, quando não pudemos mais suportar, ou seja, ele estava com saudade daqueles irmãos. Ao longo aqui desse texto, ele está falando para os irmãos que eles estavam com saudade, queriam visitá-los, queriam encorajá-los mais uma vez. Então ele está falando, quando a gente não pode mais suportar a saudade, a distância de vocês, eu enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Eu tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido em vão. Perceba que era um receio do próprio apóstolo Paulo. Será que o tentador não tirou esses irmãos do caminho? Porque é natural, isso acontece. Existem aqueles que não conseguem continuar no caminho. Você sabe de pessoas que estavam ao seu redor e que hoje não estão mais, que cederam à tentação, que caíram e não sacudiram a poeira e continuaram andando, caíram e não levantaram mais, permaneceram caídos. O apóstolo Paulo tinha esse receio e expressou isso aqui para os irmãos escrevendo aquela carta. Agora, porém, versículo de número 6, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. O apóstolo Paulo e Timóteo estão extremamente felizes porque aquela igreja que foi plantada, aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, eles não se perderam ao longo do caminho. O tentador não tirou eles do caminho. Eles permanecem firmes na fé. É a expectativa do seu pastor em relação a você. É a minha expectativa em relação a você. É a expectativa de Deus em relação a você. Que você permaneça firme na fé. E que, como ele orou aqui e expressou para os irmãos, agora a gente pede, agora o nosso coração está reavivado, agora a gente está alegre. E olha o que ele diz no versículo 10: noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Ou seja, agora o apóstolo Paulo está com expectativa de vê-los novamente para auxiliá-los nesse processo de aperfeiçoamento, de maturidade, de firmeza nas pernas. Porque, naturalmente, outros obstáculos aparecerão. Naturalmente, as investidas do tentador serão constantes. Eu preciso vê-los, diz Paulo. Eu desejo encorajá-los para que vocês não abandonem esse caminho. Meu irmão, eu quero admitir aqui com você que permanecer no caminho não é fácil. O tentador não quer nos ver nesse caminho. Os obstáculos que aparecem, eles levam as nossas forças pouco a pouco. Não é fácil permanecer no caminho até o fim da jornada. Mas existe graça em Cristo para que eu e você tenhamos as nossas forças renovadas no meio do caminho. Para que eu e você tenhamos encorajamento diário enquanto caminhamos. É natural, vem o desânimo, vem a fraqueza, é natural a gente querer parar. Mas saiba que existe um Deus que dá firmeza às suas pernas, que firma os teus passos e te coloca de novo nos trilhos. E te coloca de novo no caminho. Qual que é o segredo desses irmãos de Tessalônica? Era o apego ao Senhor. Era não apenas se lembrar, então, da advertência do apóstolo Paulo, mas permanecer em comunhão com o Senhor. Porque para vencer o tentador, para vencer as investidas dele, a gente não vence sozinho. A nossa força não é capaz de detê-lo. É apenas com a graça e com a força do Senhor que a gente se mantém nesse caminho. Não queira se manter na força do seu próprio braço. Se apegue ao Senhor agora. Busque a Ele. Se porventura você está fraco, se porventura você está quase desanimando,
e está quase saindo desse caminho, clame a Ele agora. Expresse isso para Ele, diga: Senhor, eu preciso que o Senhor firme meus passos. Eu não estou suportando mais, eu não aguento mais. Me dá dessa graça que o Senhor deu aos irmãos de Tessalônica. Me coloca de novo nos trilhos, Pai. Vamos orar assim? Bendito Deus, um dia a gente passou a caminhar com o Senhor e tudo se fez novo em nossa vida. Agora a nossa oração, Senhor, é para que essas novidades continuem acontecendo e que elas não sejam ofuscadas pelas tentações, pelos obstáculos que aparecerão no meio da jornada. Agora a nossa oração é para que o Senhor firme os nossos passos, nos mantenha no caminho, Pai, para que a nossa fé seja aperfeiçoada ao longo da jornada, para que o nosso coração esteja mais alinhado com o do Senhor, para que no fim dessa jornada a gente encontre a Cristo. É a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se esses devocionais têm te edificado de alguma forma, se inscreva aqui no canal, compartilhe ele com mais pessoas. E se você quer sempre receber os vídeos em primeira mão, eu deixei um link aqui embaixo para você poder ir para o meu canal no Telegram. Você clica nesse link, você entra lá no canal e todas as vezes que eu posto um vídeo novo aqui, eu posto lá primeiramente no Telegram para você receber em primeira mão. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você jamais deixe esse caminho.